Você já deve ter finalizado um livro e após fechá-lo, você deve ter pensado: eu não entendi absolutamente nada do que eu li aqui. Eu fui lendo no automático e absolutamente nada ficou na minha mente. Muita gente não sabe, mas uma leitura inteligente começa mesmo antes da primeira página, antes mesmo de abrir o livro. E se você não fizer uma espécie de análise geral, você vai perder muitas informações relevantes. Sendo assim, no vídeo de hoje eu quero te explicar o porquê que você lê, às vezes você é até uma pessoa que lê muito, só que acaba não entendendo nada no fim das contas. O primeiro ponto é o seguinte: você lê, mas você não tem um objetivo claro em mente. E é aquela história: se você não sabe o que você está procurando, você não vai encontrar. Ou pode encontrar e não acabar percebendo o que você estava procurando. Porque nem você sabe. Então, se você não sabe o motivo pelo qual você tirou o livro da prateleira, eu tenho 3 perguntas que eu separei aqui que você vai fazer antes de iniciar qualquer pergunta. E a primeira delas é a seguinte: por que eu escolhi esse livro e não outro? Então, essa pergunta vai te ajudar a diferenciar aquela leitura que você pegou por impulso, da leitura que você pegou porque realmente precisa ler, porque você tem um objetivo claro com aquele livro. Por exemplo, agora eu tô lendo este livro, que é Confissões, de Santo Agostinho, mas eu tô lendo de uma forma bem vagarosa. Por quê? Qual é o meu objetivo com ele? O meu objetivo é fazer um fichamento detalhado para que eu sou estudante de filosofia, então eu tô lendo um livro de filosofia de forma muito detalhada, profunda, para que eu possa trabalhar o meu intelecto, aprender, já que eu estudo filosofia, e para que eu possa também ter informações suficientes para criar o melhor conteúdo para você. Então, basicamente, são 3 objetivos: expandir o meu intelecto, criar bons conteúdos, aprender filosofia. A pergunta número 2, que você vai sempre se fazer quando pegar qualquer livro, é a seguinte: que tipo de resposta eu estou procurando? Então, você pegou o livro porque você quer uma resposta prática? Às vezes você está lendo um livro de desenvolvimento pessoal com habilidades práticas. Você quer uma resposta mais conceitual, você quer inspiração, você quer direção. Como eu disse no início, quando você entende o que você quer com o livro, você vai entender de cara, captar de cara quando você encontrar essa resposta. Mas toda resposta parte de uma pergunta. Então tenha a pergunta na ponta da sua língua. Terceira pergunta: o que eu estou tentando resolver ou melhorar na minha vida agora? Geralmente, o que o ser humano faz? Ele vai até o fim por aquilo que nós temos interesse, né? Nós vamos até o fim por algo que irá melhorar a nossa vida. Nós vamos até o fim por algo que realmente tem o poder de resolver algum problema que nós temos. Se você está assistindo esse vídeo e se assisti-lo até o final, significa que você tem um problema e que você acredita que eu tenho a solução para a sua problemática. É sinal que você quer melhorar a sua compreensão, é sinal que você quer ler melhor. Então, você vai usar a mesma lógica para escolher o seu próximo livro. O que eu quero melhorar na minha vida? E é claro, gente, o que eu tô falando aqui, às vezes você quer, como eu falei na pergunta 2, às vezes você só quer uma inspiração. Você não quer aprender algo prático ao ler todo e qualquer livro. Mas eu quero aqui que você entenda que há perguntas que são muito boas e muito precisas para alguns outros tipos de livros de desenvolvimento pessoal, livros técnicos, que algumas pessoas me acompanham, elas querem ler de maneira mais aprofundada os livros para o trabalho dela. Então, essa pergunta, né, o que eu tô tentando resolver ou melhorar na minha vida agora, ela vai se conectar com uma necessidade real que você tem. E como consequência, você vai até memorizar mais. Quando você lê sem essas 2 posturas, você vai ter 2 consequências: uma sensação de fracasso intelectual, que não é real, e um acúmulo de leituras vazias, que até podem dar uma sensação de produtividade, como aquelas pessoas que conseguem ler 50 livros no ano. Entretanto, você não verá uma progressão real na sua vida. Você vai ler, vai esquecer de tudo, não vai entender nada, e você vai sentir que você não sabe de nada, e que você não sabe estudar, e que você não sabe ler, e consequentemente você é uma pessoa burra.
Não é verdade. Eu tenho certeza que você já foi a uma livraria ou um sebo, pegou um livro, comprou, largou porque não estava entendendo nada. Isso não é falta de interesse. Geralmente as pessoas compram, começam animadas, não entendem e passam a desacreditar na própria inteligência, na própria capacidade intelectual. Agora, quando você entra com perguntas, o texto, né, a narrativa, começa a conversar com você. E de repente você começa a perceber relações que antes eram invisíveis. Você não viveu nada daquilo. Então, ler sem um método é como você entrar em um museu de forma super apressada. Você vê tudo, mas você não consegue captar nada. E você deve estar se perguntando, mas afinal, o que realmente significa entender um livro? Eu coloquei aqui para você. Entender é conseguir traduzir, explicar, conectar e aplicar. É conseguir usar aquela ideia em uma conversa real, relacionar o livro com a sua vida, é ter clareza para decidir se o livro prestou ou não, né? Se realmente impactou de alguma forma positiva na sua vida. E entender é conseguir pensar com as ideias do autor, não apenas reproduzi-las. Ninguém nasce sabendo fazer isso, porque entender o livro, ele não é um talento. Isso é uma habilidade que você aprende de acordo com as suas experiências, com seus interesses. E não é culpa sua caso você não tenha aprendido. Se você chegou até essa parte do vídeo e você quer entender e ler com mais clareza e com profundidade, eu criei um caminho para você bem simples e bem prático, com técnicas reais que eu uso todos os dias para aprender todos os livros, dos mais difíceis até os mais fáceis. São 5 aulas diretas ao ponto que eu criei para que você possa aplicar e entender com profundidade tudo que eu estou explicando nesse vídeo. E o link está na descrição. Dito isso, alguns comportamentos que você pode possuir que sabotam completamente a sua compreensão, e agora eu quero falar um pouco sobre eles. Primeiro ponto, quanto mais rápido você tentar ler, pior para você. O problema não é ler rápido ou ler devagar. O problema é não entender o ritmo adequado para você. O problema é a falta de conhecimento em relação ao seu progresso, a forma que você mais gosta de ler, a forma com a qual você aprende melhor. Quando você acelera muito esse processo, não sobra espaço para o seu cérebro analisar, absorver com calma todo o conhecimento da narrativa. Então, a leitura estratégica, ela não é uma corrida, ela é uma engenharia. Você ajusta o tempo para entender a narrativa, para entender a estrutura dos argumentos, não para virar página atrás de página. Segundo erro que muita gente comete, que eu já cometi, você tenta ler diversos livros ao mesmo tempo. Por favor, não faça isso. Quando você abre 3, 4 leituras simultâneas e não entende o que você está procurando em cada livro, você se perde, você não absorve nada, você começa até a ter uma certa aversão à leitura, o cérebro não sabe qual prioridade manter, o que acontece? O resultado, no fim das contas, é a dispersão. Então, aqui também não é sobre ler pouco, é sobre ter um fio condutor que organize o que cada leitura tá te entregando. Terceiro erro que pode sabotar a sua compreensão. Você acha que você precisa decorar e fica exausta no final. Decorar é o maior mito da leitura. Quando você tenta gravar tudo, você altera o processo que era para ser de compreensão e acaba tornando um processo de esforço. E esse esforço, sem uma direção precisa, ele te esgota. Então, o que funciona não é uma força de vontade, não é uma motivação, não é ler mais, não é ler menos. É um método. É saber observar bem, registrar tudo muito bem e não deixar passar nada ou o menos possível. E no final das contas é isso que faz a leitura render e fixar de forma mais natural. E se você quiser parar de decorar e começar a entender, o link está na descrição.